Então, vamos lá, vou compartilhar o material. Então, hoje a ideia é falar sobre a figura do recursos humanos na gestão pública. Agora começa a aparecer. Boa noite, Bianca. Boa noite, Regina. Boa noite, professor. Então, já estava começando aqui, né? Já achei que todo mundo ia me abandonar hoje. Então, vamos tratar um assunto que eu acho que, na verdade, vocês já conhecem mais do que eu até, né? Pelo menos na formação do curso de administração, vocês têm um enfoque muito melhor do que contabilidade na tratativa de recursos humanos, né? Então, assim como qualquer organização, uma entidade pública tem sua preocupação com recursos humanos. Então, duas frasezinhas, dois slidezinhos sobre a gestão de recursos humanos, né? Então, as organizações constituem-se de pessoas e dependem delas para atingir os seus objetivos e cumprir suas missões. Bacana, serve perfeitamente para uma empresa privada, mas também funciona assim no ambiente público? Idêntico, né? Sem as pessoas atuando, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, essas entidades também não conseguem cumprir suas missões institucionais. Então, sem as pessoas, sem a boa gestão de pessoas, a gestão pública também pode deixar de apresentar um bom serviço, de apresentar um bom resultado. Então, ao ver das pessoas, essas organizações constituem um meio pelo qual elas podem alcançar seus objetivos pessoais com um mínimo tempo, esforço e conflito, desde que tudo isso, novamente, ocorra através de uma boa gestão. Então, essas organizações surgem para aproveitar a sinergia dos esforços de várias pessoas que vão estar trabalhando em conjunto. Vou até grifar esse conjunto aqui, né? Marcar texto. Em conjunto. E sem organizações e pessoas não existiria o processo, a figura da gestão de pessoas. E por que eu frisei ali trabalhar em conjunto? Aqui mora um desafio de toda e qualquer gestão de pessoas e com uma grande complexidade no ambiente público. A gente tem uma necessidade do trabalho em conjunto, mas a ocorrência de conflitos internos nesses ambientes podem surgir de uma maneira mais constante, devido até à figura da forma de contratação, das particularidades existentes na gestão pública, né? Então, quais são essas particularidades? Primeiro, pode dividir as atividades em duas: atividades finalísticas ou finais, e se aproximam de maneira mais clara do cidadão e dos seus direitos. Então, vou ter gestão de pessoas, vou ter profissionais atuando
em atividades que aparecem de maneira clara para o cidadão, para o consumidor final do serviço público. Sim, teremos. E também teremos pessoas envolvidas nas atividades meios, aquelas que organizam a atividade burocrática do Estado, aquelas que nem sempre estão em contato com a população, nem sempre estão ofertando o serviço direto à população, mas sem eles, o Estado também não conseguiria desempenhar suas atividades. Isso aqui interfere claramente na condução do desenvolvimento das pessoas, né? E aqui, pontos de destaque do ambiente público para a nossa gestão de pessoas. Primeiro, forma de ingresso. Como que se entra para o funcionalismo público? Basicamente, através de concurso. Tem os cargos de comissão, né? Mas esses não são a maioria, né? O volume maior de funcionários são ingressos através de concurso público. Qual a característica principal do concurso público? O que vocês me dizem? Difícil. Oi, professor. Eu entrei agora, características em relação ao quê? Ao cargo, em relação ao quê? A entrada. Ali é a forma de ingresso. Que é através Primeiro. do processo seletivo? Isso. Então, ali você tem um processo de entrada, igual o Rodrigo falou ali, difícil. Então, ele é concorrido, mas ele também traz algumas características de permanência, né? Que é a figura da estabilidade. Então, o funcionário, depois que entra, ele tem vamos chamar assim, a benesse da estabilidade. O cargo público, a função pública, o trabalhador público, ele também sofre influência de elementos políticos. Vocês concordam com isso? Para os cargos comissionados, eu acho que sim. O concursado também sofre. Seja para uma boa atuação ou para uma má atuação. Claro, o comissionado ele sofre de maneira muito mais acentuada, né? Mas o ambiente público ele chega a ser um pouco engraçado. O funcionário público ele também tem essa característica, porque se ele não vamos falar assim, até está me fugindo palavra, do agrado do atual gestor, ele não começa a fazer um bom desempenho, né? Ele pode fazer vamos falar do linguajar popular, corpo mole, não pode? E o pior que fazem, tá? Pelo menos os que eu acompanho, quando dão para fazer corpo mole, pelo amor de Deus. Então, o elemento público também influencia e vira um desafio para o gestor. Como que eu vou ter uma equipe de desempenho que consiga fazer um bom trabalho se eu tenho também esse elemento político influenciando? Outro ponto. E também tem, né, professora, aqueles políticos que entram e usam determinadas classes para ganhar votos e, tipo, dão um aumento de salarial, né, essas coisas, né? Sim, tem. Inclusive, até por isso que é vedado qualquer política de aumento em período pré-eleição, né?
Mas sempre ocorre isso, sempre vai ter o fator político influenciando nas atividades do funcionário público, no desempenho do funcionário público. Nós temos determinantes legais também, uma legislação específica, completamente diferente do funcionário seletista, né? Até o próprio nome que a gente usa no ambiente jurídico para tratar essa classe é diferente. A gente costuma chamar de funcionário estatutário. Por que será? Que é contrato terceirizado pelo Estado? Isso? Não é terceirizado, é o próprio funcionário público, o concursado. Só que ele é regido por o estatuto daquele órgão que ele entrou. Entendi. Então, Eu ele achei, tem um eu achei, achei que tu tava falando tipo de um PSS, assim, da vida. PSS, olha, falando no termo jurídico, ele é um caso complexo, porque muitas vezes eles querem tratar com as normas do estatutário, mas a legislação vê ele como um seletista. Então, ele começa a ficar meio um limbo jurídico, uma discussão jurídica complexa. Um bom exemplo disso é o FGTS, né? Então, a justiça determina que o PSS, né, o temporário, ele deveria ter o FGTS, mas muitos não pagam. O próprio governo do estado não paga. Então, a gente tem essa característica, essas determinantes legais, diferenciando esse funcionário da gestão pública de um ambiente privado, né? Outra prática, outra particularidade, descontinuidades de prática de gestão. Isso é um problemão. Por que ocorrem essas descontinuidades? O gestor é permanente? Não, né? Então, ocorrendo trocas de gestores, principalmente no Brasil, essa linha política, então a troca de partido político no comando ou de aliança política no comando, corre o risco da troca de estilo de gestão, das práticas de gestão. Então, isso faz com que esse ambiente não tenha uma segurança na implantação dessas práticas. Às vezes, o que é adotado hoje, daqui 4, 8 anos, pode deixar de ser empregado. Uma pirâmide salarial. Por que uma pirâmide salarial? A gente tem, dentro dos ambientes públicos em geral, um nível de cargos e salários muito alto. Então, para o funcionário chegar ao topo da sua profissão, vai levar muito tempo. Isso pode ser um fator desmotivador, né? Já que ele não vai se sentir prestigiado, pode ter outras atividades fora que leve ele a buscar novas oportunidades. Por incrível que pareça, então a gente também tem rotatividade no ambiente público. É maior ou menor, será? Essa rotatividade, esse turnover. Bem Eu acho, menor. eu acho que em comparação ao setor privado deve ser menor, porque durante 4 anos ali vai ser de uma forma e geralmente muda quando muda o governo, né? Às vezes nem quando muda o governo, é só quando ele satura efetivamente, achando que não tem mais espaço de crescimento, ele resolve sair, se desligar, e às vezes até em outros concursos, que é até razoavelmente comum. O, o pessoal entra em um concurso que seja um pouco, vamos falar assim, mais baixo, um salário menor, um cargo menor, vai se preparando para outros maiores. Então também existe o turnover, claro, daí de maneira menor do que o ambiente privado, né?
Então, pensando também nessa influência do processo do elemento político, mudanças determinantes de práticas de gestão, ocorre também o foco nas práticas de gestão no cargo e não no indivíduo. Então, ocorre também essa despersonalização dos executores. Hoje, quem está como gerente, vamos falar, gerente de tributos na minha prefeitura pode ser uma pessoa, troca de gestão, troca as práticas, o foco vai estar no cargo, não na pessoa. Não posso ter um outro indicado, até por questões políticas. E com essa também complexidade do ambiente público, a gente tem uma diversidade de função e finalidade muito grande. O que a gente fala até de uma necessidade de reforma administrativa hoje em dia, precisaria do Estado um pouquinho menos gordinho, né? Vamos falar assim. Dar uma enxugada no ambiente público, mas a gente sabe que é um pouquinho complexo também. É o que eu falei lá no comecinho, a figura da estabilidade do servidor é outro fator que só existe nesse ambiente público, né? Então, pensando em gestão pública, pensando em governo, não dá para adotar todas as práticas de maneira nua e crua, como conhecemos no ambiente privado. Se tentar adotar idêntico ao ambiente privado, não vai funcionar. Posso adotar com semelhanças, olhar as boas práticas do ambiente privado e adaptar para a gestão pública? Sim, isso até vem ocorrendo, vem ganhando muito espaço, mas não dá para ser, igual eu coloquei ali, Ctrl+C, Ctrl+V desse ambiente privado. E a gestão de pessoas no ambiente público, a gente pode traçar uma linha de evolução de como era e como estamos hoje. Então, a gente tem esse modelo patrimonialista até 1930, 1940, varia um pouquinho de entidade para entidade, né? Até 1980, então até a década de 80 ali o modelo burocrático, até 2000, uma implantação de um modelo gerencial, e hoje a gente teria o que seria chamado do pós-gerencial. O que é esse modelo patrimonialista? Vocês já ouviram falar? Não? Não. Não. O que leva esse nome aqui, patrimônio, para a cabeça de vocês? Sei lá, é algo que foi construído, que já faz parte lá da economia, sei lá, Se eu perguntasse para vocês, o que é o patrimônio de vocês? Quais seriam os bens? Carro, casa, televisão? Aquilo que é o pertence de vocês, né? E a gente tinha esse modelo aplicado na gestão pública. A visão do ambiente público era, vamos falar assim, aquele ambiente era meu, era do gestor. Será que era bom? Acho que não era tão bom assim, né? Então vamos a algumas características, tentando focar nessa ideia da gestão da gestão de pessoas. Então, o primeiro modelo de administração de Estado, permeando até ali meados, não passou de meados do século XIX. O forte da mudança foi em 1930 e 40. Então, ele era de poder absoluto do soberano. Então, não rabiscou.
Rabisque? Aí. Então, quem detinha todo o controle era o gestor público. Era o presidente, prefeito, governador. Então, era um forte aparato administrativo, direcionado à arrecadação militar, força militar para a defesa do território, e intimidação e julgamento de opositores ao regime. Ah, professor, mas até nos regimes democráticos eram assim? Sim, eram democráticos, mas não tão democráticos. Então, existia essa figura do Estado como algo privado. Então, eram consideradas sociedades pré-democráticas ou pré-capitalistas. Aí, se a gente parar para pensar, o Brasil era assim, gente? Olha a aula de história, hein? Era. Quem lembra do Estado Novo? Eu lembro que o poder absoluto, se eu não me engano, o povo não era soberano, né? Não. Eles que mandavam e a gente tinha que obedecer as regras. E Não aqui tinha. o final desse período era bem ditatorial. Era o tal do Estado Novo, onde foi uma ditadura. Né? Muitos historiadores colocam como uma ditadura da época do Getúlio Vargas. Então, ele só foi refazer Constituição no Brasil, né? Só foi refazer Constituição após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente passou por esse período. A gente teve o Estado ditatorial a ponto de se tornar realmente uma ditadura. Exatamente, Lucas. Política do café com leite. Então, vivemos também esse período, assim como a maior parte das gestões pelo mundo afora. Então, a gente tinha uma incapacidade ou relutância de um príncipe distinguir entre patrimônio público e seus bens privados, de um governador distinguir entre o seu patrimônio e os bens privados. Existia a ideia do Estado como uma extensão do que é meu. Na gestão pública, quem eu quero como funcionário, então, era uma gestão baseada em lealdade pessoal. Trago aqueles que são de minha confiança. A gente mantém esses resquícios até hoje, se a gente parar para pensar, né? Essa história de cargo comissionado leva um pouco ainda dessa característica da lealdade pessoal e de favorecimento de aliados, né? Então, a função do Estado e do servo público era dar emprego de livre nomeação e favorecer aliados. Nesse tipo de caso, a gente já sabe o resultado, né? Nem sempre serão pessoas aptas a uma determinada função, ou nem sempre a gente tem os melhores resultados possíveis. Então, existe a ausência de limites entre bens e recursos públicos e privados. E prevalenciam o quê? Corrupção, nepotismo. Opa, o que é nepotismo mesmo? É você colocar parentes, pessoas próximas para ocupar cargos. Então, tínhamos a figura do nepotismo. O Brasil veio um bom tempo até surgir a lei antinepotismo. Porém, aí se descobre uma maneira de burlar a lei. E o clientelismo. Então, a gente teve um período com essas características bem patrimonialistas na gestão de pessoas. Então, o Estado ele não oferecia
um bom resultado através das pessoas que eram empregadas. Depois, passamos para o modelo burocrático. Lá naquela linha do tempo que eu coloquei, fala em até 1980, mas a gente ainda tem muitos resquícios desse período burocrático. Então, surge ali em meados do século XIX, e ele traz o combate às práticas, é difícil, né? As práticas do patrimonialismo, principalmente a figura da corrupção e ao nepotismo. Então, o domínio prevalecia o racional legal, então, é um conceito associado às normas criadas de forma racional e legal no uso de relação aos recursos. Não entendi, professor. Como assim? Domínio racional e legal na gestão de pessoas. Para vocês, é racional contratar, não vou nem falar um parente, mas um amigo para vou colocar a mesma gerência que eu tinha falado agora há pouco, na gerência de tributos do meu município. Alguém que não atue na área de tributos? Que não entenda? Não, né? Não faz sentido, né? Então, a gente tinha um modelo que tentava coibir esse tipo de ação, só que acabou gerando outros problemas. Então, aqui tem uma das características da burocracia, né, os princípios burocráticos. Então, a eficácia, teoricamente, é contratar bons funcionários, pagando salários, não vou falar baixo, mas salários condizentes com a função exercida para atingir um bom resultado. Meritocracia e a profissionalização, autoridade hierárquica, isso faz parte da burocracia, se a gente vê isso, mantém até hoje. Elevada formalização, que leva até a gente a pensar naquela brincadeira, não é burocracia, é burocracia. Leva também a divisão de trabalho, uma divisão mais estruturada, e, teoricamente, a impessoalidade. Todos esses princípios são muito bonitos na teoria, mas na hora de colocar em prática, eles podem gerar alguns problemas, não podem? Podem, principalmente porque eles podem ser manipulados, né? Vamos ver quais são os principais problemas. Então, esse modelo burocrático trouxe alguns problemas. Primeiro, apego à regra. A gente tem isso no funcionalismo público ainda hoje. Tem muito, tudo é um processo. O processo em si ele é necessário, né? A gente precisa compreender que a máquina é complexa, mas essa complexidade se torna uma disfunção quando a pessoa começa a ficar tão rígida, que às vezes até uma cor diferente que está escrito no papel leva a desaprovar um determinado processo, até um determinado problema durante a execução de uma atividade. Isso acontece, né? Até menos, dá para falar isso, mas ainda tem funcionários que trazem essa figura da burocracia muito afixada na cabeça. Então, esse apego à regra leva ao excesso de formalidade. Então, às vezes, a gente conseguiria deixar o processo mais enxuto, mantendo todo um controle, mas esses funcionários que são apegados às regras que desenvolvem o sistema mantêm esse excesso de formalização. Leva também à resistência de mudanças, isso é um problemão na gestão pública. Então, qualquer processo que traga melhorias são difíceis de serem implantados porque existem funcionários resistentes a mudanças. Será que é mesmo, gente?
Eu creio que sim, porque, tipo assim, professor, o funcionário público, ele tem estabilidade. Então, para ele fazer bem feito ou mal feito, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes não é nem a diferença, querer fazer diferença, fazer bem feito ou mal feito, mas é que ele já está tão acostumado àquela formalização, aquele tipo de processo, que ele não quer mudança. Ele não quer sair da zona de conforto. E que a gente sabe que tem funcionários novos na gestão pública, assim como tem funcionários 30, 40 anos atrás. Então, quanto mais ele pegou esse período burocrático, mais ele vai ser resistente a mudanças. Claro, às vezes as coisas acontecem para dar um chacoalhão, né? A pandemia serviu muito bem para isso. A gente tinha inúmeros processos que eram extremamente físicos. Tudo que ia fazer tinha que ter cópia de tudo. Você chegava com um caminhão de documento para registrar, para protocolar, para dar entrada em um processo. E hoje não, hoje a gente tem a figura do ambiente digital, essas mudanças do ambiente digital, mas que foram forçadas pela própria pandemia, né? Isso, tem muita coisa ruim que aconteceu com a pandemia, mas ela também trouxe um pouquinho para dar um chacoalhão, né? Outra dificuldade, e esse é o que eu considero um pouquinho mais delicado pelas entidades que eu consigo acompanhar. Relação interpessoal. A gente tem dificuldades de bons relacionamentos interpessoais nesses processos extremamente formalizados, extremamente regrados. Às vezes alguém tenta abrir um pouquinho a mão e começa a ter já discussão entre esses funcionários. Aí temos também processo decisório categorizado, várias instâncias de decisão, normas absolutas, então, instruções normativas, portarias, regramentos que fazem até o papel de lei, muitas vezes, travando todo um processo, trazendo toda uma dificuldade no ambiente. Sinais de autoridade, não é autoridade no sentido liderança, mas sim naquele sentido chefe, aquele que manda, e público externo versus o olhar interno. Aqui a gente consegue ver bem essa figura do público externo, até pelo que a Luana falou. O que a gente tem como visão de usuário do serviço público? Da gestão de pessoas, da gestão não, das pessoas trabalhando no serviço público. Elas são concursadas, elas têm estabilidade, estão fazendo de qualquer jeito. Ela está lá, tem o seu emprego, então por isso que ela fica botando defeito no que eu venho registrar aqui no órgão. A gente não cria essas visões? E são visões ainda também remanescentes dessa mudança, dessa década de 80, 90. Ainda a gente tem essa percepção. Até porque a gente fala 80, 90 é quando se deu o início desse processo de mudança, mas a gente ainda tem inúmeros órgãos públicos que vivem o período burocrático, né? Nossa, professora, eu mudei a minha empresa de MEI para ME. Meu Deus do céu, que sufoco. Tu vai na prefeitura, daí a prefeitura, tem um negocinho aqui. Aí tu vai lá e arruma, daí volta dele, tem outro. Eu falo, pô, por que não falou na primeira vez que tinha que arrumar? Eu faria tudo numa vez só. Daí sai da prefeitura, daí vai pra junta comercial, daí da junta comercial volta pra prefeitura, daí pra tirar o vará de novo. Nossa, mas assim, é negócios que parece que não vai acabar nunca. Tem que levar para vários órgãos, é horrível. Tem que esperar um aprovar, depois que um aprova, leva para o outro, tem que esperar mais um tempão. Isso, Ana, que mudou muito, tá? Hoje,
Se você perguntar para os contadores, eles já falam que está 1000 vezes melhor. Mas é por causa disso, ó. Excesso de formalidade, apego à regra, resistência a mudanças. Isso que, para implantar alguns serviços, igual a consulta comercial online, muitos eram contra no começo. Até A emissão de nota fiscal também, né? Que tem que cadastrar na prefeitura para ser tudo automatizado. Antigamente não existia DANF, né? não. Tem gente aqui que nem vai lembrar, ou nem chegou a conhecer. Nota fiscal, bloquinho de nota fiscal. Tá, vou fazer uma nota fiscal, tinha que preencher em 5 vias. Uma via fica para o cliente, uma vai para o contador, uma vai para o setor fiscal. Era um terror. Então, a evolução vem surgindo. Só que dentro do ambiente público isso é mais devagar e mais resistente. Se no ambiente privado a gente tem resistência à mudança, a gente pode até falar que não, mas eu duvido que não tenha um na sala que goste que fique mudando a sua atividade. De vez em quando a gente até acha bacana, mas se alguém começa a trazer alterações no processo que vocês fazem, vocês já não vão ficar tão felizes, eu tenho certeza. Uma característica humana, né? Só que a burocracia amplifica esse sentimento. Então, hoje, o que a gente pode pensar em desafios da gestão de pessoas? Primeira cutucada para vocês pensarem. Atrair, reter e desenvolver profissionais com talento. É um desafio na gestão pública? Eu acho que é um dos maiores. Será que é realmente os melhores profissionais que vão atrás do concurso público? Já vem uma dúvida. E será que depois que esse profissional entra, ele vai ficar na minha organização? São desafios dentro do ambiente público. Claro, a gente não está falando de um assessor lá da presidência da República, que vai ganhar 30 mil reais por mês. Mas se a gente pensar aqui, o atendente da prefeitura, o atendente ali da Secretaria da Fazenda ali do Estado, um fiscal que ganha 4 mil reais, vai depender de várias características e cada ente público vai ter esse desafio de atrair o talento, reter e desenvolver o profissional. Então não adianta trazer o profissional se não investir em desenvolvimento dele também. Aqui gente, eu vou contar uma coisa depois para vocês, mas olha, é de ficar doido. Criar um ambiente interno de alto desempenho. Pensando em uma boa gestão pública. Gestão pública focada em geração de valor. Será que todo ambiente público se preocupa com isso? Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo meu que se formou comigo lá em 2007. Ele, pouco tempo depois, passou em um concurso para o Ministério Público. E ele, assim, era o mais dedicado da sala. Então, no trabalho ele era igual. Fazia tudo com muita vontade, gostava de executar, ver o serviço realizado. De repente ele entrou no Ministério Público. Para ele era o mesmo ambiente. Ele vai estar lá para trabalhar, para ganhar o dinheiro, fazer a sua atividade bem feita, no ritmo que ele trabalhava no ambiente privado. O gestor dele chegou e falou: pega mais leve, aqui já o ritmo é outro. E agora, como é que a gente foca em uma entidade pública gerando valor, apresentando resultado, se a gente tem gestor público que ainda tem essa mente, maneira aí que
está destoando do restante dos funcionários. Complicado, né? Ah, Lucas, isso é verdade. Igual o seu caso lá da Copel, nem se pensa mais nisso, né? Lá é gestão por resultado mesmo. Então, as empresas públicas, já por ter essa característica de participação privada, elas tendem a fazer um desenvolvimento voltado para resultado. Elas já estão adequadas a esse novo ambiente de gestão de pessoas. Estão pensando nesse ambiente de trabalho, de alto desempenho, do líder que promova esse ambiente. Outro desafio, não vou falar nem só aprimorar, mas acho que também é criar o líder, né? Ou identificar essa liderança para aprimorar. Então, aprimorar líderes globais. Aqui, claro, a gente tem um pouquinho de dificuldade nesse item. Pela estrutura do ambiente público, né? Até dos princípios públicos, flexibilizar leis e novas formas de trabalho e desenhar políticas e processos globais de gestão de pessoas. São alguns dos desafios existentes nesse ambiente. Então, qual que é a nossa missão ou função como gestor público? É ter um bom ambiente desde o departamento pessoal, né, aquela que faz o cumprimento de legislação, apuração de valores, cálculo de folha de pagamento, até a gestão estratégica de pessoas. Então, passando lá pelo setor de recursos humanos, ou administração de recursos humanos. Então, administrar esses recursos, ali coloca-se como máquinas e equipamentos, mas lembrando de toda a função motivacional que existe, a própria gestão de pessoas no desenvolvimento da vantagem estratégica, ou da vantagem competitiva, né? Principalmente porque o ambiente público tem a sua maioria dos serviços prestados por pessoas. Até o nome que eu utilizei leva a esse pensamento, né? Serviços públicos. O serviço remete a uma execução de uma atividade por uma pessoa. E a gestão estratégica de pessoas, aí pensando no alinhamento estratégico do gestor. É muito bonitinho isso na teoria, né? Aí eu pergunto para vocês que têm outras disciplinas de gestão de pessoas. No ambiente privado isso é fácil? No privado. No privado, a única coisa que tem vamos falar assim, de bloqueio ou de legislação, de regramento, está aqui, né? Cálculos, cumprimento de legislação. O restante, a empresa privada é livre. É fácil? Não é, né? Já é desafiador no ambiente privado. Se torna mais desafiador no ambiente público. Então, aqui o que se busca, pensando em Brasil, dessas mudanças de gestão pública, gestão de pessoas, desculpa. Então, o modelo que é considerado atual é uma gestão de recursos humanos. Então, ele é autocrático, centralizador, hierarquizado, burocrático, operacional e com foco em processos. Resquício de onde? Período burocrático. Mas reparem que isso não sou eu que estou falando, tá? Isso vem do próprio Fórum do Planalto, um estudo dentro do Planalto, dentro do Ministério do Planejamento, na Secretaria de Recursos Humanos.
É o que se busca para a gestão de pessoas no Brasil. E qual que é o modelo de gestão proposto? Gestão efetivamente de pessoas. Então, pensando em atividade estratégica, trabalho em equipe, pessoas ou parceiros na gestão, uma atuação mais participativa, que cumprem metas e alcançam resultados, e com foco nas pessoas e não mais só no processo. Professor, mas já alterou? Não, esse é um processo que vem sendo executado já há uns 20 anos. Ele não está muito bem funcionando ainda. Mas por todo o processo legal que existe dentro da gestão pública, né? Então, hoje, o que se busca como papel do novo gestor público é que ele seja um agente da mudança e que ele tenha algumas características, algumas habilidades, né? Então, hoje, um gestor público, teoricamente, para atuar um cargo de gestão, ele deve ter liderança, planejamento e pensamento estratégico, conhecimento da administração pública gerencial, implementação e gerenciamento de mudanças, análise e gerenciamento de conflitos, negociação coletiva, motivação e obtenção de compromissos de gestão de pessoas, reconhecimento sobre desenvolvimento de sistemas de recursos humanos, delegação de responsabilidade e cobrança de resultado, gerenciamento de recurso financeiro e, claro, conhecimento da legislação de recursos humanos. Olha como se torna um cargo um pouco mais complexo. Não ficou. Ou a ideia é tirar aquela figura de fulano é só meu amigo, então ele vai ser o gestor. Mas, claro, no Brasil não é tudo tão bonitinho, né? Mas é uma boa tentativa. Na verdade, isso vem de um processo que é a figura do gerenciamento como um fator de criação de valor público. Então, é pensar a gestão pública pensando em resultado. Então, o gerenciamento consiste numa combinação de atividades estratégicas e operacionais. Então, todo gerente deve assumir tarefas operacionais e estratégicas, mas o aspecto operacional é prioritário nos primeiros níveis de inserção, enquanto a dimensão estratégica prevalece nos quadros dos dirigentes. E podemos observar a utilidade do gerenciamento no serviço público, em especial em ambientes ou no papel de gerentes operacionais, que em suas atuações devem estar traduzidos os fundamentos estratégicos da organização. Então, principalmente na gestão de pessoas como um fator implicante na criação do valor público. Professor, mas isso veio sendo desenvolvido só no Brasil? Esse é um pensamento brasileiro? O que vocês acham? É só brasileiro? Então, são teorias globais que trazem esses pensamentos. E a gente pode trazer a principal delas, que é a New Public Management, ou Nova Gestão Pública. Então, ela é uma teoria que traz um novo modelo de gestão que incorpora alguns mecanismos de mercado e outras ferramentas da gestão privada para dentro desse ambiente da gestão pública, como análise de dados, gestão eficiente, engajamento por exemplo,
implementação de metas e resultados, uma série de ferramentas pensadas dentro do ambiente privado que foram readequadas para a inserção no ambiente público. Mas não é uma teoria brasileira, mas que vem norteando aqui o Brasil, desde lá de 80. Aí a gente tem que pensar se está dando certo ou não. Claro, quando a gente tem um pouquinho mais de idade, a gente começa a lembrar do passado, a gente vê que vem dando certo, vem evoluindo. Só que eu não sei se seria na velocidade que seria o ideal. Então vamos falar um pouquinho mais dessa nova gestão pública. A gente pode dividir ela em dois níveis. Primeiro, o nível político. Então, nesse caso, uma teoria ou uma doutrina que preconiza mudanças nas estruturas e processos em prol da melhoria dos serviços públicos, via importação de conceitos, técnicas e valores da iniciativa privada, aliado à postura de um Estado mais liberal. Professor, não entendi. Ali o professor coloca nível político, mas fala o que a teoria busca. Por que o nível político está no elemento superior? Quem define o modelo de gestão? Quem é, gente? São os concursados? Não. É o político. Ele que decide o processo de adoção desse ambiente ou desse novo ambiente de gestão pública. Aí a gente passa para esse nível administrativo. Aí sim a gente passa por um conjunto de conceitos e práticas específicas que incluem ênfase no desempenho, organizações mais enxutas e especializadas, concorrência, remuneração por desempenho, foco no cidadão como um cliente. Então, aqui são resultados esperados do ambiente operacional. Mas, claro, isso aqui só vai ser possível se esse primeiro nível desejar, né? Então, esse nível administrativo leva ao quê? Desagregação, então, divisão do setor público em hierarquias mais amplas e internamente mais planas, como também construção de sistemas gerenciais e de informações para facilitação do controle. Então, a ideia é que não seja aquela hierarquia extremamente segregada. A ideia é que o ambiente público ele tenha mais uma aproximação entre esses níveis administrativos. A geração da concorrência. Então, a introdução da separação entre comprador e prestação nas estruturas governamentais, como vistas a promover múltiplas formas diferentes de prestação de serviço e criar mais competição entre potenciais prestadores, em especial por recursos financeiros. Professor, não entendi. Separação entre comprador e prestador na estrutura organizacional, na estrutura governamental. O que isso quer dizer? O que vocês podem me dizer? Não? Olha lá, está todo mundo vendo. Não é horário de novela ainda, né? Também já está no fim da novela das 7. Ninguém diz nada, gente? Vocês estão aí ainda?
A questão da competição entre potenciais prestadores não seria a questão da licitação? Pode ser também, mas pode ser dentro do próprio ambiente, do ambiente público. Daí eu viajei, professor, daí eu não estou entendendo. É que a gente costuma pensar em prefeitura, governo do estado, presidência. Secretarias, agora você está falando assim de órgãos, tipo um posto de saúde, algo assim? Aham. Eles E também fazem eles são... fazem compras diretas também, né? Não só no setor de compra, mas eles como prestador de serviço. Ah, sim, o serviço prestado pela entidade. Aham. Então, existe hoje a concorrência entre o postinho A contra é uma espécie de dizer, né? O postinho B. Um incentivo para que um seja melhor que o outro. Buscando essa melhoria contínua na prestação de serviço. Tentando fazer com menos recurso financeiro. Então, a gente vê isso em escola, vê isso na área de saúde. Claro, não como a gente gostaria, mas a gente vê essa evolução. E a incentivação, esse ainda são poucas as entidades que vêm adotando, que é o foco em incentivos pecuniários de desempenho. Então, você consegue fazer um trabalho bem feito, atingir suas metas, oferecer um serviço público de qualidade para a população, você vai receber um bônus. Funciona muito bem no ambiente privado e que vem surgindo dentro do ambiente público. Vocês conhecem alguma função que tenha incentivo por desempenho? A Caixa Econômica. Tá aí. A Caixa Econômica tem. Agora, vou trazer uma que a gente vê, aí tende até a pensar de maneira negativa. Fiscal da Receita. Só que o que a população acaba pensando daí é que ele tem meta para multar. Não, não é para multar. É para fiscalizar uma entidade. Ele tem um número X de entidades para ser fiscalizada durante o período. Se ele conseguir fiscalizar elas e não encontrar nada, bacana, ele vai ter a remuneração de desempenho porque ele desenvolveu o trabalho esperado. Então, também já existe em ambientes mais burocráticos essa métrica por desempenho sendo implantada. Então, a nova gestão pública ela traz esses principais pilares ou princípios. Desconcentração, tira de uma pessoa só o poder, espalha, delega a responsabilidade. Então, também traz essa figura da descentralização, né, mais voltado para o poder. Profissionalização da alta burocracia. Aqui, daí sim, é a burocracia inteligente, aquele controle necessário para o funcionamento do Estado, feito de maneira correta, né, feita com qualidade. Flexibilização da gestão. Então, tira-se aquela estrutura extremamente regrada para que se possa ter um ambiente mais dinâmico voltado para o resultado. Então, a gente tem a orientação para o cidadão como usuário, como cliente, a gestão por resultados, vou até pular isso para deixar por último, as formas de controle. Então, a gente tem foco por resultados, controle de custos, competição administrativa, que é o que a gente estava falando lá dos postos de saúde, não atingindo mais
atingindo melhores níveis do que outros postos, tentando se diferenciar, né? E também o controle social. E vocês devem escutar muito hoje em dia, transparência e accountability. Escutam sobre transparência? Não? Hoje todas as instituições falam de transparência, vem desse pensamento da nova gestão pública, onde o ambiente público ele tem que ser transparente nas suas ações, no seu desenvolvimento. Por isso até a gente tem a lei de acesso à informação hoje em dia. A gente pode conseguir informação, desde que não seja protegido por lei, né? Informação de qualquer ambiente público. Isso trouxe algumas evoluções. Então, inspirado no mercado, a gente pode falar da privatização de bens e certos serviços, que é tentar trazer um estado um pouquinho mais enxuto. Foco no mecanismo de controle ex post e menos ex ante. Aqui vem a gestão de pessoas, contrato por desempenho individual e por organização. Então, a gente tem pay for performance, pagamento pelo desempenho, pela performance. Competição compulsória entre setores públicos e privados e one-stop shops. Na figura regulatória, então, a desregulação dos recursos humanos. Aqui no Brasil isso é bem delicado, vem muito engatinhando. Desregulação de compras, aqui no Brasil isso dá medo. A gente sabe que desregular a compra pode descambar para o lado errado. Criação de novos órgãos regulatórios, então, para supervisionar a privatização e governança colaborativa. Padrões na vida pública, então, mecanismo de coordenação, planejamento e execução, e código de conduta. Conduta, transparência e auditoria, visando aquele item da transparência e accountability. Aí, evolução pensando nessa governança, padrões de qualidade, então, aplicação de princípios de gestão de qualidade, claro, mais uma prática copiada no mercado privado. Descentralização a governos subnacionais, então, divisão de responsabilidades e orçamento. Um governo aberto, liberdade de informação, e-governance e mecanismo de engajamento social. Isso também vem crescendo muito no Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos observatórios sociais. Sim? Não? Talvez? Mas são órgãos sem recursos, assim, do governo, né? São órgãos que vivem de doação, né? São entidades privadas. Entidades privadas de interesse público que fazem o acompanhamento do governo. Por isso a figura do governo aberto. Esses observatórios sociais surgiram para acompanhar as ações dos governos, com foco realmente em buscar que exista transparência, que exista um governo aberto. E governança em redes. E aqui, em relação à capacidade de servidores, então a gente tem auditoria de pessoal para determinar os recursos disponíveis. No Brasil isso é importante, né? Já que a gente tem gente que nem sempre está disponível. Então, acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né? Então, selecionando pessoas certas, então, incentivar para atração e retenção de bons profissionais nas funções corretas. E estabelecendo programas de treinamento integrado, então, estabelecimento, desenvolvimento de pessoas
no ambiente público. Isso, pelo menos esse aqui é um que eu vejo que cresceu muito, muito mesmo. A gente tem os profissionais sendo muito mais aprimorados nesse ambiente público. Opa. Estão pensando aqui. Essa ficou duplicado? Ficou duplicado. Bem que eu vi que esse era antes da. Então esquece esses dois aqui. Está duplicado. Então aqui eu trouxe alguns pontos de atenção para quem quer seguir essa gestão de pessoas no ambiente público. Primeiro, entender, compreender as dinâmicas de clima organizacional. Eu, como contador, eu não sei muito bem o que é clima organizacional. O que vocês me dizem sobre esse clima organizacional? Ó, dentro do setor privado é uma coisa, agora dentro do setor público É a mesma coisa. é a mesma coisa, vai ser aplicado da mesma forma. Quase. A figura do clima organizacional, do ambiente organizacional, leva os mesmos conceitos. Porém, na hora do desenvolvimento das práticas de clima organizacional, tem particularidades. Justamente por aquelas particularidades que eu apresentei para vocês lá no começo. Vocês podem ver que eu coloquei um item que nem sempre é um ponto de, vamos falar assim, de extrema atenção em um ambiente privado. Tá aqui, ó. Então, gestão de conflito. Então, a gente pensar em clima organizacional, cultura organizacional no ambiente público, ela permeia alguns problemas que podem se aflorar mais do que no ambiente privado. E, para mim, gestão de conflito é um baita problema. Ainda mais pelo excesso da burocracia, né, professor? Porque no ambiente privado você pode acabar pulando etapas, indo direto ao ponto, coisa que não dá para fazer no público, né? Exatamente. Outro ponto de atenção, desenvolvimento do trabalho em equipe. Lembrando, a gente vive num período de resquícios do modelo burocrático. Trabalho em equipe no modelo burocrático não era o forte. Então, a gente tem pessoas ainda na organização que não vou falar que são avessas, mas que não estão aptas, treinadas ou mesmo esclarecidas sobre a importância do trabalho em equipe. Outro fator importante, e esse eu vejo como um dificultador por causa das regras que existem no ambiente público, motivação e valorização das equipes. Aí vocês sabem, existem várias formas de motivação e algumas que envolvem recursos financeiros. Recursos financeiros no ambiente público tem uma regra de controle um pouco maior do que no ambiente privado. Isso vai levar, claro, a dificuldade na adoção de algumas práticas. A comunicação organizacional, isso para mim é dificuldade em qualquer ambiente. Então, existe a necessidade de criação de canais de comunicação que sejam efetivos, que sejam eficazes, que levem o sentimento de pertencimento, que levem as pessoas a conhecerem o que está acontecendo com a organização, consequentemente com elas, né? Gestão de conflitos. A gente tem esse modelo que não favorece ainda. O desenvolvimento da liderança, já que a gente tem muita pessoa que não está preparada sendo colocada no cargo de liderança, também por particularidades da gestão pública, né? Aquelas pessoas que não
foram trabalhadas ou não foram formadas para ser líderes e que foram colocados em papéis de liderança. Gestão de mudança, isso também é extremamente complexo por causa daquele resquício burocrático. Então, processos de mudança são rejeitados com maior facilidade no ambiente público. E é aquele ponto que eu até falei agora há pouco, que eu vejo que surgiu uma evolução maior, é no desenvolvimento de equipe. Então, a gente tem políticas de treinamento e desenvolvimento mais aprimorados, a gente tem um trabalho sendo até bem executado hoje em dia nesse tópico. O professor vai entrar em cada ponto? Não, por 2 fatores. Que eu vou fazer um trabalho para vocês. E outro que vocês já têm essa consciência, vocês já têm esses tópicos vistos em outras disciplinas, né? E que aqui a gente não consegue desenvolver item por item. Até também pela similaridade. A gente tem que só olhar o que funciona no ambiente privado e adaptar para a gestão pública. Então, é só a adequação no funcionamento. Professor, acabou de falar trabalho? Sim. Vou deixar vocês escolher um tópico. Vocês vão escrever sobre qual vocês se identificarem mais. E o que vocês vão fazer? Eu vou colocar lá no alvo daqui a pouco. Vocês vão pesquisar e trazer quais as principais dificuldades, ou dificuldades não é uma boa palavra, principais desafios na adoção de novas práticas nesse tópico que você escolher. Então, eu quero falar de clima organizacional. O que existe de dificuldade de se tratar de clima organizacional no ambiente público? Deu para compreender? Mais ou menos? Pode repetir ou cada equipe tem que pegar o tema diferente ali? Como é que vai funcionar? Não é equipe, é individual. Então, cada um escolhe o que quiser. O que, vamos falar assim, o que tiver maior afinidade. E não é também para fazer um texto longo, tá, gente? É só para vocês pesquisarem e identificarem quais são os desafios nesse segmento da gestão de pessoas. Uma resenha básica. Isso. É um trabalho de pesquisa. Parece até da época de primeiro grau lá. Faça uma pesquisa sobre tal assunto. Mas aqui vocês vão pesquisar o desafio na gestão pública, né? Adotar práticas relacionadas à liderança, desenvolvimento de liderança, ou desenvolvimento de equipes. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Esse é um trabalhinho simples, tá? Não é nada de complexo. E eu nem saí, mas aquele era o último slide, tá? Fico aberto a perguntas, dúvidas, questões. Nada? Nada. Tranquilo, prof. Nessa hora vocês não têm dúvida nenhuma mais, né? Fim de aula. Só no dia da prova a gente tem várias dúvidas. Tá cada vez chegando mais o fim do ano, né? Credo, né, gente? Já tá indo para metade de novembro. Ainda chega a Copa para ajudar. Vocês já estão mais de férias do que em aula, né? Vocês podem falar a verdade. Professor, esse trabalhinho então é para hoje? Ou vai ficar disponibilizado por um tempo?
Isso, para semana que vem. Beleza. E a coisinha simples, tá? Não é para vou fazer 20 páginas. Não. É igual a Luana falou, uma resenha, um resumo. Algo bem tranquilo. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, se não existem dúvidas, só existem certezas. Professor, que trabalho que seria esse que eu acabei chegando depois? Oi, João? Qual atividade que é essa daí que a Bianca comentou ali, o senhor comentou agora? Nesse último slide ali, eu trouxe 8 pontos de cuidado, de atenção que a gente vai ter que ter na gestão de pessoas no ambiente público. Vocês vão escolher um ponto, um tópico só, e vão pesquisar quais são os desafios na implantação de práticas daquele tópico. Por exemplo, ali, a motivação e valorização de equipe. Quais as dificuldades de implantar práticas relacionadas à motivação e valorização de equipes? Entendi. Então, é um trabalhinho bem simples, bem tranquilinho. Precisa, sei lá, ter quantas páginas ou não tem isso daí? Eu não cobro isso. Importa o desenvolvimento do pensamento. Beleza, então, professor. Individual? Isso, Fechou, obrigado. de nada. Então tá, pessoal. Então era isso. Nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, né? Então, desejo a todos um bom descanso e uma boa noite. Boa noite, professor. Bom feriado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Obrigado, Boa João. noite, professor. Boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Regina.